Pode ver de onde querer ver. Da janela lateral do quarto de dormir, uma homenagem aqui a Beto Guedes, conterrâneo nosso, que o Duve está fazendo hoje, em reconhecimento à sua partida, né? Beto Guedes, um grande compositor do Clube da Esquina, fundador do Clube da Esquina em Minas. No Duve, Diário de uma Vida Elétrica, hoje tem aqui comigo Luiz Carlos Sioc, que foi diretor-geral do ANS, tem uma passagem também pela AES, tem uma passagem também por Furnas, e agora está na World Energy Council. Isso, World Energy Council. Foi razoavelmente bem. Foi muito bem. WEC. WEC aqui no Brasil. Com o capítulo Brasil. Sioc, bom, já dito tudo isso, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Prazer é todo meu, Crispim. Contar um pouco de história, né? Diários de vidas elétricas, né? É isso. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, é um prazer enorme estar aqui com seus ouvintes, com seus assistentes, né, nesse lugar aqui maravilhoso. A gente fala que hoje em dia a gente já não sabe mais, né? Que é. Antes era telespectador, né? Antes era telespectadores, mas, enfim, é um prazer enorme poder compartilhar aqui com você e fazer parte do hall. 67 já entrevistas, né? Poxa, 67 então, podcasts. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse time aqui. Que bom, e deu certo, né? Que a gente vai encontrando... A agenda nossa é sempre meio complicada, então eu já tive próximo de estar fazendo essas entrevistas aqui por umas 2 vezes, mas dessa vez deu certo. Dessa vez veio. Estamos aqui. Muito bom. E vamos lá. Vamos lá. Então, vamos começar de pequeno, que é a história que o Duve normalmente faz. O Luiz Carlos Sioc é paulistano da Zona Leste, não é isso? Isso. Paulistano, nascido, criado ali na Vila Formosa, bairro da Zona Leste de São Paulo, e depois, já jovem, adolescente, nos mudamos para Vila Olímpia. Uhum. E ali estudei no Costa Manso, colégio tradicional ali do Itaim. Mas era Manso não, né? Era difícil. Era difícil. Costa Manso, só o nome. Naquela época era uma escola, era um colégio difícil de ser admitido, você tinha que prestar lá um vestibulinho, aquele negócio todo, era difícil, era um colégio bem renomado ali na região. E disse que quando foi para Vila Olímpia comprou quase a metade do bairro, não é isso, senhor? Ou não? É só... Eu? Que é isso. Estaria bilionário hoje. Meu pai é sargento da Polícia Militar, né? Minha mãe é costureira, então a gente sempre teve assim uma vidinha bem modesta, né? E dos ensinamentos e das orientações de pai e mãe sempre foi de que, a gente não tem jeito não, se não for estudando, se não for aprendendo e ser um dos primeiros, aí a gente não tem saída. Então, logo desde cedo aí, aprendi a estudar bastante, gostei, sempre fui bom aluno, e graças à orientação aí do pai e da mãe que a gente conseguiu fazer toda essa trajetória hoje, já pulando várias etapas aí, casado. Nós vamos contar aqui, casado, né? 3 filhos, 5 netos, então essa sempre é a orientação que eu passo para eles também. E nesse estudar bastante, você me comentou, e tem uma coincidência recente aí, né? Eu digo, recente das conversas que a gente teve aqui no Duve, né? Que você foi para a escola, foi para a Marinha, não é isso? Isso, né? Ali, ao final do antigo ginasial, né? Você tem a decisão de qual colegial você vai fazer. Uma das opções era as escolas militares, escolas preparatórias de cadetes do Exército, aqui em Campinas, Colégio Naval em Angra dos Reis, a preparatória da Aeronáutica, e
resolvi fazer isso aí. A influência, meu pai era militar, meu avô também, então vamos entrar para um cursinho, né? Era um cursinho preparatório às escolas militares, né? E eu fui para fazer para o Exército, né? De São Paulo, né? Eu conhecia o Exército. A gente conhece muito pouco Marinha até hoje em São Paulo, muito pouco. Mas, e chegando lá no cursinho, os principais amigos que eu fiz ali na época iam para a Marinha, né? Falei, bom, como é que é a Marinha? Aí vamos estudar um pouquinho, pô, uniforme bacana, branquinho, bonitinho. E aí fiquei sabendo que era o exame mais difícil. Opa. Era o exame mais difícil. Opa, então esse é o bom desafio. Então, ali decidi prestar também o exame, o concurso para o Colégio Naval. E deu certo? Deu certo. Estudei bastante, entrei em primeiro lugar. Entrou em primeiro lugar, hein? Entrei em primeiro lugar no Colégio Naval e assim, foram 4 anos de Marinha, 2 anos de Colégio Naval, 2 anos e pouquinho de Escola Naval, que assim, foi a base, né, de termos de formação acadêmica. Eu digo que a coisa começou mesmo ali na Marinha. E as amizades, né, que você faz eu ali... ia falar, teve um colega seu que passou por aqui, né, recente, né? Tem um caso desse, não tem? Tem um marinheiro aí que... Tenho a felicidade de ter entrado no Colégio Naval junto com o Almirante Bento, o ministro Bento, né? E essas amizades a gente mantém ao longo da vida toda, né? E como é que é, exato isso, né? Como é que é a vida, né, Sioc? Porque depois disso os caminhos, né? Você teve com o Bento ali, estou conjecturando aqui, mas é isso, né? Que você teve com o Bento ali, mas depois cada um seguiu o seu caminho. Eu saí da escola, ele continuou, fez a carreira militar, brilhante carreira militar, chegou ao posto máximo, almirante de esquadra. E naquela época, né? Naquela época a gente não tinha o Zap. Né? Perdemos contato. Eu perdi o contato com a turma durante vários anos. Depois, através quando você já começou a ter e-mails, enfim, essa internet, a gente se reconectou. Eu comecei a frequentar os eventos, né, da Marinha, e a carreira militar ela é muito bem definida, né? Você tem as promoções. Então eu comecei a acompanhar as promoções da turma, né? Da turma, né? E o Bento ali promovido a almirante, junto com vários outros, depois promovido primeiro contra-almirante, depois vice-almirante, aí já menos. E para almirante de esquadra mesmo foram 2, ele e o almirante Caroli, né? Colega de turma também. E aí, enfim... Mas fazendo esse contexto, porque vocês se reencontram lá na frente e na energia, né? Eu sabia, quer dizer, não foi na Marinha até, não, né? Eu sabia muito bem onde ele estava. Ele não fazia a menor ideia onde eu estava trabalhando, porque, carreira civil, você está no emprego A, vai para o emprego B, C, não tem essa divisão, né? Aí, no final de 2018, né? Quando ele é indicado e sai o nome dele no jornal, indicado para ministro de Minas e Energia, obviamente mandei os parabéns, né? E aí eu falei, cara, olha... Mas segura aí, não conta não, que nós estamos ainda lá ainda no colégio militar. Deixa o pessoal nosso curioso aí para chegar, senão vocês têm que assistir até o fim para chegar nessa parte aí de 2018. Nós ainda estamos o quê? 1970 e... Entramos no Colégio Naval em 73. Não, 73. Você vai ter que segurar aí um pouquinho mais para chegar. 15 anos, né? 15 anos de idade, você sai de casa, deixa ali a turma, a bola, os brinquedos, até a bicicleta. Que é 15 criança. Hoje é criança, né? Na época não. Tem um neto de 14 anos. Imagina isso, não consegue. Vejo ele hoje, não dá, né? Imagino ele indo para o Colégio Naval. E o Colégio Naval, na época, antes de ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das primeiras disciplinas militares que você tinha no Colégio Naval, com 15 anos, veja só, era uma disciplina chamada APIT, Armas Portáteis e Tiro. Então, um garoto de 14, 15 anos, né, tinha que aprender a montar e desmontar uma .45, a montar e desmontar uma submetralhadora, ir para o estande de tiro da Tiro Real,
Tá? Era outro momento. Era outra vida, outro momento, e isso tudo forjou aí uma classe, uma categoria de pessoas, de homens, de futuros oficiais de marinhas, e outros tantos que não seguiram a carreira militar, assim como eu, temos vários outros colegas, mas que a nossa base de formação está realmente ali, quer dizer, ali os pilares, fora a família, obviamente, ali estão os pilares da nossa formação. E aí você volta e vai, aí sim, né? Volta a São Paulo. Volto para São Paulo, para casa dos pais. E vai estudar. Vai fazer engenharia. Né? À época, eu gostava muito eu queria muito fazer alguma coisa que chegasse perto de computador. Eu queria saber estudar esse negócio de computador. As alternativas da época não eram tantas como a gente tem hoje, ciências da computação, análise de sistemas, essa coisa toda. TI. E TI não. Então, o mais próximo que eu cheguei foi a engenharia elétrica e eletrônica, especialidade eletrônica. Aí fiz engenharia eletrônica e aí de formado, né, eu não fui para o setor elétrico, não, eu fui para a indústria automobilística. Pois é. Você me contou isso, eu li sobre isso a teu respeito. Eu achei interessante porque quando apareceu, né, o Brinca aqui, stalkeando, que você passou pela Ford. Isso. Né? Eu entrei na área de sistemas da Ford do Brasil. Eu achei que tinha sido um período curto de Ford. Não. Eu passei 17 anos na Ford 17. em dois grandes momentos. Né? Um é que era a Ford, que a gente chama Ford pura, né? E depois teve um período que muita gente nem lembra ou nem sabe, que foi a Auto Latina, que foi a fusão de Ford com a Volkswagen. Né? Então, esse período todo eu vivi o casamento da Ford com a Volkswagen e vivi o divórcio também da Volkswagen com a Ford. E isso foi um período, em termos profissionais, um dos períodos mais longos, né, que eu tive no mesmo lugar. Fiz também uma carreira, entrei como analista e cheguei até ser um equivalente a um gerente executivo. Né? Passei não só pela área de sistemas, mas pela área de automação industrial, quando a coisa estava começando a aparecer aqui no Brasil. Mudou muito, senhor, que assim, quando... Eu imagino uma Ford, né, uma montagem de um automóvel num dado momento, e quando começa a entrar a automação, deve ter sido uma ruptura. Né? Uma ruptura enorme. Apareceram os primeiros robôs. Né? Eu estava nessa geração de engenheiros com especialização em sistemas que cuidou da implantação dos primeiros robôs, dos primeiros sistemas de automação, pintura, né, automática. Antes a pintura era na mão, revólver, né, de pintar na Até mão. Até quando? Só para saber os carros que eu tive que foi pintado na mão, que foi pintado. Essa fábrica nova, essa automação toda veio com o projeto do Escort. Ah, tá. Do Escort. Tá. Mas Ford, né? Não era a Auto Latina, Ford. Não era Auto Latina. Isso aí era a Ford ainda sem a... 83, 84, por aí. Que era do XR3, era do sonho de consumo. Já foi lá no sonho de consumo. Qualquer adolescente. E o conversível? O conversível, esse aí eu dirigi. Esse era o carro que a gente brincava, né? Esse era o carro para o cara que ficou velho antes de ficar rico, né? Que era conversível. O cara que ficou rico antes de ficar velho, ele tinha outros carros conversíveis. Não, o nosso era... Nossa, mas era uma maravilha, era uma delícia aquele carro. Eu dirigi muito isso. Eu tirei foto só. Aí eu já era gerente, eu tinha direito a carro da empresa e tal. Então eu fiz uma carreira bastante boa, muito bem sucedida dentro da Ford. Uma curiosidade, a pergunta, como disse, que eu não te fiz ali no making off, no papo nosso. Como é que foi viver uma Auto Latina com uma Ford americana e com uma Volkswagen alemã? E era só aqui, né? Não era um projeto global, né? Não era um projeto global, era a Auto Latina. Então foi aqui a Argentina, né? Aqui a Argentina nos dois. Nos dois países. Mas, obviamente, pelo tamanho da operação no Brasil e na Argentina, foi muito mais aqui no Brasil. Né? Essa foi uma fusão bastante difícil, duas empresas que fabricam o mesmo tipo de produto, mas fabricando do jeito
de jeitos totalmente diferentes e administrando os negócios de forma totalmente diferente. Eu me lembro de uma primeira reunião com os times de Ford e Volkswagen, já coisa já decretada, que a gente tinha que realmente trabalhar em conjunto, e alguém, né, lembrou que a gente tinha que trocar alguns documentos, né? Documentos de trabalho, procedimentos, enfim, aquelas coisas todas normais. Aí a gente parou e se deparou com um problema grave, né? As pastas, nem as pastas onde se guardavam as folhas, os fichários eram iguais. Uma empresa tinha aquela de 3 e a outra era de 2. Nem isso dava para trocar sem você fazer alguma adaptação. Detalhe pequeno, mas que mostra a diferença gigantesca. Então, foi uma fusão. Eu vejo que ela foi muito bem sucedida, né? Foi muito bem sucedida. Depois, lá na frente, os interesses comerciais das casas matrizes, tanto da Volkswagen quanto da Ford, começaram a ser divergentes. O divórcio foi por quê? Dá para lembrar? Eu lembro que era a vez que começaram a ter os carros que eram muito semelhantes, né? Apollo e Verona. Isso, e todos eles eram muito parecidos, e você tinha algumas mudanças, né? De acabamento, enfim, cores, essa coisa toda. E chegou a vez da Ford ter o Gol, né? Que era o grande campeão de vendas. O espelho do Gol, né? E aí parece que a Volkswagen falou, não. Aí não pode. Falei, bom, a gente tem um contrato. E aí as casas matrizes resolveram separar, enfim, o contrato tinha as cláusulas de ruptura, e foi feita a ruptura, e aí cada uma das empresas voltou a seguir a sua vida isoladamente. Eu levei 30 anos para saber por que a Auto Latina acabou, e no dia de hoje aqui está esclarecido que o problema... Você vê como é que um Gol arruma um problema danado, né? Metáfora aqui. Mas foi isso, né? Foi isso, e foi um período muito bem aproveitado. Eu aproveitei muito, aprendi muito na Ford. A Ford me deu grandes oportunidades de desenvolvimento profissional. Na época, mestrados era muito acadêmico, MBAs era uma coisa lá fora, não tinha essa sigla, nem era muito forte aqui. Eu fiz um curso de especialização na Fundação Getúlio Vargas, que era o SEAG, o curso de especialização em administração para graduados. Isso aí me abriu uma porta... E relações internacionais? Muito grande. Relações internacionais eu fiz também, mas bem depois. Né? Então, esse foi o SEAG, que me abriu a porta, a visão de sair de um mundo mais técnico para um mundo mais generalista. E foi aí que eu resolvi sair da Ford. Eu fui para empresas de consultoria, eu passei por algumas excelentes escolas de consultoria, como Arthur D. Little, a H. Kearney, Monitor Group, e aí eu cometi vários projetos de consultoria, principalmente planejamento estratégico. E aí muda um pouco, né, Sioc? Assim, claro que o engenheiro sempre vai estar aí, né, porque é a cabeça da engenharia, mas aí entra talvez mais o gestor, né? Aparece o gestor, ou se desenvolve o gestor, né? Exatamente, aparece o gestor, aparece a pessoa com um foco muito mais nos negócios, né, no planejamento estratégico. E é interessante essa pergunta, porque depois, obviamente, a gente chega lá, vai ver que eu voltei para uma vida executiva. Né? Voltei para a vida executiva, e eu sempre procurei levar quase que em paralelo essas duas habilidades, o do gestor e do consultor. Então, quando eu era consultor, eu procurava trazer a mentalidade do gestor e procurar ajudar o meu cliente a fazer a boa gestão. E, quando gestor, eu usava os conhecimentos de consultor
para fazer com que a gente pudesse buscar as melhores formas de executar aquilo que a gente tinha que executar ou planejar aquilo que a gente tinha que executar nas várias empresas pelas quais eu passei. Então, foi um divisor de águas, eu poderia dizer, em termos de carreira profissional, de foco profissional, foi esse curso lá na GV. E em que momento, porque até agora, nesse caminhar, a gente está falando aqui do Diário de uma Vida Elétrica, né, contando histórias, tudo bem que a gente conta histórias de vidas elétricas, mas que tem aí um caminhar conjunto com o setor elétrico. E em que momento o CIOC encontra o setor elétrico? Na verdade, bem cedo, antes de tudo isso que a gente estava conversando, eu fui estagiário da CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, antigo. Okay. E fui estagiário junto com um grande amigo até os dias de hoje, Eduardo José Bernini. Que Bernini, depois de terminado o estágio, ele continua no setor elétrico, ele vai para a recém-criada Eletropaulo, e eu fiz esse caminho na indústria automobilística. Sim. Ele continuou no setor elétrico. Eduardo José Bernini chega à presidência da Eletropaulo, ele foi o último presidente da Eletropaulo estatal, trabalhou e fez o processo de privatização. Feita a privatização, ele vai para outras iniciativas em 2003. A privatização foi em 98. Em 2003, ele me chama, né? Falou, olha, estou voltando para a Eletropaulo, sou reincidente. Agora não mais reincidente. Reincidente na presidência da Eletropaulo, e agora estou precisando montar uma equipe aqui. Então, eu gostaria que você trouxesse esses conhecimentos que você tem, seja de indústria automobilística, seja de consultoria. E aí já um gestor, né? Montar uma equipe aqui. E foi assim que ele fez. Ele montou. Mas aí já não era mais Eletropaulo, aí a gente... Não, era a AES Eletropaulo. AES Eletropaulo. AES Eletropaulo. E a AES, né, a empresa americana, era acionista, né, e tinha outras empresas, né, vinculadas aqui, a AES Tietê, a AES Sul, tudo isso foi consolidado numa hold, a AES Brasil. Então, eu fiz parte da diretoria, da vice-presidência da AES Eletropaulo, da diretoria da AES Tietê, e aí, sim, em 2003, eu volto como executivo, aí sim começa uma carreira executiva no setor elétrico. E foram 4 anos, né, de AES, e aí, sim, vivendo que setor elétrico a gente tinha naquele momento ali, CIOC? Ainda não tinha esse fenômeno, vamos chamar assim, tá? Das renováveis. Ele era mais, posso dizer, previsível. Hidrotérmico, né? Nós trabalhávamos ali, o Grupo AES tinha a distribuidora, a maior distribuidora do Brasil, que é a Eletropaulo, hoje Enel, né? Mas é a maior distribuidora. Uma empresa de geração de energia, a AES Tietê, na época com várias usinas que tinham sido adquiridas ao longo do processo de privatização do setor elétrico aqui em São Paulo. E esse era o setor elétrico, o setor hidrotérmico, aonde, na perspectiva da Eletropaulo, os grandes desafios eram de reestruturar um sistema de distribuição que já é quase que centenário. Uhum. Né? Então, esse era a grande discussão. Nós tínhamos passado por um processo de privatização do setor elétrico, então boa parte das empresas já eram empresas privadas. Existia já uma concorrência. Lembrar que em 2001 a gente passou pelo sim, do apagão. Do apagão. Que é o racionamento. Racionamento, né? Na verdade. E aí você trouxe aí um componente de termoelétricas mais pesado, né? Mas assim mesmo nós estamos há pelo menos uns 10 anos antes de começar a você ter uma participação mais intensiva de outras fontes, começando com a eólica, né? E agora, nos últimos anos, a solar.
E aí você fica até 2007 na ES, tem um período de 2008 a 2014 aí, atuando como consultor em grandes empresas nacionais, fora também, Brasil, Peru, Argentina, Moçambique, Venezuela. Na ES ainda, eu fiz parte de um grupo de executivos que fizemos um rodízio aqui na América do Sul. Eu fui para a Argentina, o equivalente argentino foi para a Venezuela e o venezuelano veio aqui para o Brasil. Isso para permear, para trazer, então escolher alguns executivos em cada um desses países que poderiam levar um pouco da experiência do seu país para o outro país. E foi um período muito bom. Eu fui para a Argentina, adorei não só viver lá em Buenos Aires, mas adorei trabalhar lá na AES Argentina, uma experiência bastante diferente. Aqui a gente tinha uma operação de distribuição muito forte, lá eles tinham a operação de geração, era muito forte, tanto hidro quanto térmica, e foi uma experiência muito interessante. Falando de hoje, não sei se você tem esse dado, a curiosidade, a geração da Argentina é basicamente o quê? Você tem ideia de quanto que a Argentina, as fontes, como é que estão distribuídas, potência, alguma coisa? Não teve grandes, eu não saberia te dizer os números, mas a composição não teve grandes diferenças. Continua sendo hidrotérmica. A chegada do gás, né? A chegada do gás está reforçando alguma dessas térmicas, né? Dessas térmicas que trabalhavam ou com gás importado ou com GNL, mas não teve grande. Eu sei que O sul da Argentina, ele tem tanto vento que é problema, né? O vento é tão forte que você tem que ter lá as eólicas lá da Argentina, elas têm que ter uma característica de construção diferente. Diferenciada. Tanto é que a gente tem eólica no sul do Brasil também, se você vai mais ao sul. Exatamente. E depois volta, tem um período de volta e volta para o setor elétrico de novo na EMAI, né? Aí eu já não saí do setor elétrico, eu fiquei como consultor para grandes projetos de empresas que estavam atuando na África. Eu passei 1 ano e pouco em Moçambique, passei 1 ano e pouco também no Peru, fiz vários projetos aqui no Brasil. Aí, quando foi em 2015, era o começo do governo do governador Alckmin aqui, secretário de Energia João Carlos de Souza Meirelles, né, secretário de Energia de Minas, queria algumas mudanças estruturais na EMAI, né? Ele procura Eduardo José Bernini, aparece de novo aí na história, perguntando para o Eduardo uma indicação, um nome, ou se ele se interessava em ir para lá. O Eduardo, na época, não se interessava, e sugeriu meu nome para o Dr. Meirelles. Aí tive uma reunião com ele. Eu tinha feito um trabalho de planejamento estratégico para a EMAI. Pensei que ele queria conversar sobre uma continuação do trabalho, já estava com uma proposta preparada na mala, né? Quando ao final da conversa ele me fez Ele te enganou. Ele me falou que gostaria que eu fosse executivo lá da EMAI. Eu falei, mas qual a posição? Não, ia ser o presidente, o diretor-presidente. Eu falei, bom, então, temos que pensar seriamente a respeito. E aceitei o desafio. À época, a EMAI ela tinha uma situação econômica, financeira e operacional bastante complexa, eu diria. Aí fui para a EMAI, aceitei o desafio, montamos uma equipe de executivos lá e assim, como primeiro executivo da empresa, eu me senti muito realizado em fazer uma gestão tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista de gestão de pessoas. Eu acho que eu fui muito feliz ali.
acho que eu consegui extrair daquelas pessoas que muitas vezes não estavam sendo valorizadas, que não estavam sendo vistas muitas vezes, né? A extrair o melhor resultado possível. E uma empresa que ela não dava resultados positivos, começou a dar resultados positivos, começou a fazer parte, digamos assim, de um seleto grupo de empresas do setor elétrico que tem uma projeção nacional. Saímos de uma projeção local, né, paulistana, para uma projeção nacional. Isso me fez muito bem do ponto de vista profissional. Eu acho que eu pude transmitir, mas pude também aprender muito, né, dentro daquela gestão. Um grande desafio. Sioca, eu vou te pedir até licença um minutinho, já que você falou de EMAI, e aí você me fez lembrar, a EMAI foi parceira nossa em muitos episódios aqui do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, a empresa metropolitana de águas e energia de São Paulo. E aí me fez lembrar dos nossos patrocinadores. Eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecê-los. Agradecer a Trael Transformadores, uma empresa fabricante no centro-oeste do Brasil de transformadores. A Trael tem mais de 30 anos já de mercado, uma empresa referência. Quer saber mais da Trael? Está o QR Code da Trael aqui na tela. Clica aqui, que você vai ver toda a linha, tudo que a Trael tem feito com relação a essas soluções. Agradecer também a TTS Energia, uma empresa EPCista, que desenvolve projetos tanto na mini geração solar, quanto com mais de 100 megas, inclusive, quanto também agora na geração centralizada, com usinas solares centralizadas. A TTS Energia, está o QR Code da TTS aqui para você saber tudo que a TTS tem feito, faz e mais informações sobre a empresa. E também agradecer a TÜV Rheinland, uma empresa mais que secular, 1,5 século alemã, mas que está no Brasil, com a validação de processos, de equipamentos para o setor elétrico, para o setor solar, fotovoltaico. A TÜV Rheinland com QR Code aqui, se você quiser saber mais o que a TÜV Rheinland tem feito, só clicar aqui que você vai ter informação. E aí você me fez lembrar a hora que você falou da EMAI aqui, que a EMAI, mais uma vez, agradecer aos episódios que a EMAI também teve conosco. E nessa transição, nesses que não foram, né, poucos anos, 3 anos, quase 4 anos, né, Sioc, de EMAI, achei interessante, né, quando eu estava também estudando, a gente estuda sobre os nossos entrevistados, achei interessante o que me apareceu aqui, né, a sugestão, foi, olha, ele conduziu o turnaround estratégico da companhia, levando a recuperação financeira, e você disse aqui, né, quer dizer, a EMAI passa a dar lucro, né, é sempre muito bom isso, né. E a época a gente já visualizava uma possível ou potencial privatização da empresa, né, que acabou acontecendo, né, agora, né, pouco tempo atrás. Uma empresa que ela acabou se reorganizando, né, ainda como estatal, né, buscamos ali um rejuvenescimento da sua força produtiva, né, através da realização de um concurso, que infelizmente, eu não consegui ver a realização, mas todo o processo foi montado naquela gestão. Enfim, uma empresa que ela tem dentro do seu portfólio de geração uma usina que é maravilhosa, que é a R. Borden, né, que é um colosso de engenharia. Mas eu fico sempre impressionado. Tem uma história toda particular, foi bombardeada na época da Revolução. Então, o projeto todo dela, como ela foi construída, se você quisesse fazer ela hoje, seria uma obra gigantesca e difícil. Imagina naquela época. Século atrás. A caída dela são quase 800 metros, não é isso? Exatamente. Imagina isso. E então ela tem toda uma característica muito peculiar, muito particular, e conta uma história, né, a história da industrialização do estado de São Paulo. Passa por aí, né? Passa por ali. Então, eu me orgulho muito de ter participado desse time, dessa história também. E muitas vezes o pessoal não sabe, né, Sioc? Eu mesmo não sabia, né?
O papel da EMAI ela é fundamental, né? Porque ela controla a vazão ali dos rios, né? Pelo menos do Pinheiro, se eu não estou enganado, né? Exatamente. E questão de cheias, né? Então não é só a questão da geração de energia, né? Não. Tem Billings, né? Tem outra hidrelétrica também, que é Pirapora. E Rasgão, não é isso? Tem várias outras, algumas outras PCHs, algumas pequenas, mas a grande, a paradigmática é Henry Borden. E a operação do Rio Pinheiros, ou Canal Pinheiros, como alguns querem fazer, porque ele foi retificado, né? O Rio Pinheiros era muito sinuoso, ele foi retificado. Você tem uma usina ali no meio, que era a usina Traição, né? Hoje é a usina São Paulo, né? Tanto se fala de reversível, é uma usina reversível, você descobre que ela é usina reversível acessando o Departamento de Energia dos Estados Unidos, onde eles têm vários exemplos de usinas reversíveis que já foram feitas no passado. Essa era uma usina reversível, porque o Rio Pinheiros ele deixou de ter um fluxo, né? Tem hora que ele corre num determinado sentido, tem hora que ele corre no outro sentido. Aproveitando isso, hora você joga a água para cima, depois você deixa ela descer. Então, a operação desse rio, a operação desse canal, a operação dessas máquinas, fundamental para a segurança da cidade de São Paulo, né? Porque é uma usina desse porte que fica no centro de São Paulo, ali na Zona Sul de São Paulo. E numa artéria que são as marginais. As marginais, né? Então, quer dizer, imagina. A questão de controle de cheias, controle enfim, até de pragas, de mosquitos, né? Porque ali você tem a água, ali você tem que cuidar daquilo tudo. Então, é uma empresa de energia elétrica, mas que presta outros grandes serviços para a região metropolitana e está, obviamente, no centro de carga. E Billings, né? Billings, né? Billings também Billings e Guarapiranga, o complexo das duas grandes represas ali, que é onde você tem, digamos assim, o reservatório para a geração de energia elétrica lá embaixo, em Cubatão, onde estão as máquinas de Henry Borden. Acho que a gente, nem quando eu falava dos patrocínios da EMAI, acho que a gente falou tanto da EMAI, tinha que vir aqui mesmo para a gente falar. Fala com eles para voltar. Pois é. Eu preciso só saber agora com quem que eu falo. Se eu falo com a EMAI, se eu falo com a Sabesp. Daqui a pouco eu volto a conversar com alguém. Mudando de EMAI, um outro grande desafio também, né, Luiz, que foi Furnas, né? Bom, Furnas, aí eu começo naquele ponto que você falou para a gente parar quando... Exatamente, mas você viu que ainda bem que eu segurei, senão a gente não falava da EMAI, não falava da Ford. Foi, 18. Chegamos a 18. Então, eu, fazendo parte daquele grupo, né, de pessoas que tiveram a honra e o privilégio de estudar no Colégio Naval, muitos deles seguiram a carreira militar, Bento Albuquerque, um deles. Aí aí eu brincava, né? A carreira do militar ela é cheia de promoções, né? De cortes muito bem definidos. Então eu sabia onde o Bento estava. Agora o Bento não fazia a menor ideia de onde eu estava. Sabia, Bento. Aí quando ele é indicado a ministro, né? Obviamente na hora, né, mandei, não me lembro se foi zap ou se foi um e-mail, alguma coisa assim. E falando, cara, eu estou no setor elétrico, porque aí nós estamos falando de 18, já tinha 15 anos, né, desde 2003, no setor elétrico, em posições relevantes. Grupo AES, a EMAI, experiência internacional, enfim, tudo isso. Eu falei, olha, se você quiser, eu posso, né, passar um pouco desse conhecimento que eu tenho. Aí ele, naquela correria, ele falou... Sim, eu quero, vou marcar uma data, eu vou colocar você aqui naquele grupo que era o grupo de transição, né, a equipe de transição. Naquele ano, eu estava com uma viagem marcada para visitar minha filha, que estava morando nos Estados Unidos, já estava morando nos Estados Unidos. Falei, cara, eu tenho 2 dias, vou passar 2 dias com você aí em Brasília. Aí fui 2 dias, passei
acompanhei ele naquela correria toda que ele já estava vivendo e procurando passar as informações do que eu conhecia, né? O que eu sabia que tinha acontecido, quais eram os grandes gargalos, os grandes desafios, essa coisa toda. Passou isso, ele toma posse, tem aqui o videocast aqui. Sim, assistam, né? Assistam. Quem entendeu o que aconteceu, assista o podcast do Bento. Mas aí, quando foi lá por fevereiro, né? Uma coisa importante, eu falei para ele, Bento, eu gostaria muito de te ajudar mais, né? Fique à vontade de você me chamar para aquilo que você, se você quiser, você me chama para qualquer coisa. Mas olha, eu já vou te avisando, eu não sei lidar com essas questões de Brasília, de ministério, de governo. Eu não tenho essa experiência. Posso até vir, mas eu vou aprender mais do que poder ajudar. Agora, se for alguma coisa empresarial, alguma coisa de empresa, qualquer tipo de empresa, você conta comigo que eu tenho... A minha vida foi isso aí, né? Desde o começo da empresa, de Ford até o mais recente. Empresarial mais fácil possível, institucional, temos que aprender, né? Bom, aí, um belo dia... Um outro personagem muito importante na minha vida profissional, o Wilson Ferreira. Rapaz, eu estou tentando... Você acha que se eu chorar o Wilson Ferreira vem? Vem, né? Eu vou mandar esse manda esse corte, manda. Ô, Wilson, vem cá. Mando para ele. O Wilson me liga, dizendo que tinha conversado com o ministro Bento e queria me perguntar se eu aceitava o desafio de ir para Furnas, né? Falei, conte-me um pouco mais, né? Aí ele me contou um pouco mais sobre Furnas, obviamente eu fui pesquisar, aí era um desafio realmente muito interessante, uma empresa enorme, né? já naquela época, uma empresa com um potencial maravilhoso e que tinha sofrido, né? Lembrar de todos aqueles problemas que as empresas, né, do setor elétrico e de óleo e gás tinham passado recentemente. Então, eu tinha ali um desafio bastante grande. E aí, assumi a presidência de Furnas, e isso foi 2019. Isso aí. 2019. Chegou a virada do ano, 19 para 20, começa uma coisa que ninguém imaginava que ia acontecer com a gente, que é a pandemia, né? Covid-19, e aí chega aquele negócio, bom, e eu me lembro de estar voltando de uma visita que eu tinha ido fazer a um parque eólico que Furnas estava construindo lá no Ceará, e as notícias eram as mais terríveis possíveis e tal, e aí já voltando para o Rio de Janeiro, voltando para a sede de Furnas, já chamamos todo mundo, toda a diretoria, toda a gerência, o médico, o departamento médico, para ver quais são os procedimentos que a gente iria fazer. Entramos, obviamente, em recesso, chegou a Páscoa, aí num belo dia, logo depois da Páscoa, o Bento me liga, né? O ministro Bento, o ministro Bento me liga, perguntando como é que tinha sido a Páscoa, não sei o que e tal. Tá tudo bem e tal. Aí ele falou, vem cá, estou precisando de você lá no ONS. Eu falei, caramba, tão feliz aqui em Furnas, cara, deu match, né? Adorando, agora que a gente está, um ano e pouco, agora que a gente está conseguindo, nessa situação. Mas o que é para fazer lá no ONS? Né? Queria que você assumisse lá o ONS. Mas, bom, assumir lá ou continuar aqui? Ele falou, não, eu estou precisando de você lá. Eu falei, opa. Aí mudou. Ele sabe que se usar uma palavra dessa, aquilo lá tem uma outra conotação. Aí ele foi lá na escola militar, né? Ele foi lá no Colégio Naval. Eu falei, cara, não, tá bom, então fechou. O que eu faço? Né? Ele falou, não, aguenta aí, só queria saber disso aí, deixa comigo. E aí fui indicado, fui eleito pelo conselho do ONS,
o Wilson Ferreira, presidente do conselho do ONS, e aí começa uma jornada muito interessante no ONS, né? Não sei se você vai querer já emendar agora. Você é cheio desses. Quem bota a pilha mesmo é um outro rapaz que vai vir, inclusive. Ele vai chegar aí. Ele já sabe que você está aqui. Então, senhor aqui, você já tinha ideia? Eu estou te ouvindo aqui pensando. Você já tinha ideia da complexidade, do manejo, da gestão? Porque eu não vou te perguntar se já tinha ideia do ONS. Óbvio que sim. Não, mas é uma ótima pergunta, porque... Mas assim, entrei... Opa, peraí, agora deixa eu ver de dentro, porque você estava olhando de fora, né? Eu falei isso várias vezes ao longo dos 4 anos que eu passei no ONS, que uma coisa é você saber o que é o ONS por fora. Isso. Outra coisa é você estar lá dentro. Isso. Segunda-feira de manhã cheguei aqui ao ONS. Isso aí. Quem está no setor elétrico sabe o papel que o ONS desempenha. Ok. Né? Ok, mas como que essa coisa funciona lá dentro, isso você só sabe depois que você entra. Então, assumir, né, a pandemia começando... Sim, que já é um desafio e tanto. Porque muda até a operação, né? Eu assumi online, né? Não teve cerimônia de posse. De posse, como sempre tem, porque estávamos na pandemia. Mas uma coisa interessante para contar. Eu fiz questão de, nesse dia, ir ao ONS. Eu combinei com a secretária, com a gerência de comunicação, para não causar muito tumulto, porque estava praticamente proibido de você ir para lá, mas eu fiz questão de ir, porque naquela época todo mundo já estava em home office, né? Então eu deixei um home office, né, de Furnas, como presidente de Furnas, e pô, se no outro dia eu já estou no mesmo escritório, na minha casa, com o mesmo computador na frente, e agora sou estou com outro chapéu, estou desempenhando outro papel, eu não conseguiria. Então eu fiz questão de ir lá, né, para, enfim, sentir efetivamente que eu estava num outro espaço, numa outra responsabilidade. E aí começa todo um trabalho no ONS, ainda durante muito tempo com as reuniões online. Primeira vez que nós conseguimos reunir a diretoria toda presencialmente, já estava quase no final do ano. De 2020. 2020. Então, a gente passou o ano todo praticamente, não nos conhecíamos pessoalmente. E pensando o outro tema aqui, mesmo para o ONS e para as pessoas que estavam ali, também era uma gestão da operação do sistema diferente, porque mudou, você não tinha... Né? Tanto é que a gente teve a conta Covid, né? Porque não havia consumo, né? Ou seja, já havia uma sobra ali por conta... Quando a gente lembra de como foi a vida na época da pandemia, né? Parece que aquilo tudo foi um sonho, um pesadelo, negócio... e que aquilo não existiu, né? O Matrix, né? Um universo paralelo. Quer dizer, eu comecei a montar um trabalho de time, de equipe, né, com uma diretoria que eu não tinha ideia, nunca tinha apertado a mão, né, de um daqueles diretores. Comecei a ter que liderar uma organização com aproximadamente, números redondos, 900 pessoas, sem ter a oportunidade de ter tomar um café, uma visão. Era só vendo aquela telinha, aquelas quadradinhos, aquela coisa toda. Um negócio muito louco. E na operação lá tinha que ter gente, porque se a energia não parar... Tinha que ter gente lá na sala de operação, porque a única coisa que você não podia fazer remoto era fazer a operação do sistema. Então, nos 4 centros, né, do ONS, né, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília e Recife, você tinha que ter gente lá. E se tem gente lá, você tem que trocar de turnos. E se você vai trocar de turno, você tem que ter uma logística totalmente nova. Porque a gente não sabia o que era, né? Porque você não pode, tem que evitar o contato. Os operadores, você tinha que, assim, guardá-los como a coisa mais preciosa que você tinha, porque
um deles que pegasse Covid, você tinha que parar com aquele turno E todo. não é um cara que se substitui fácil, né? Você não substitui ele fácil. Então, tinha toda uma preocupação, e nisso o ONS já vinha se preparando muito bem, em termos de todas as precauções para enfrentar a Covid. Essa necessidade, se por um lado era um grande dificultador, por outro lado foi um grande facilitador da gente ter muito tempo de estudar, de analisar, de conhecer a fundo o que as pessoas estavam fazendo. Foi uma época em que a gente passou de uma folga, digamos assim, muito grande, né? Porque com a Covid a carga caiu 5 GB, assim, de uma hora para outra. Porém, o crescimento econômico voltando fez com que ao final do ano de 2020, a gente já comece a ter alguns sinais que, olha, se não tiver uma estação chuvosa muito boa, que normalmente começa final de outubro, novembro, aí vai até março, as famosas águas de março, fechando o verão, o ano que vem pode ser um ano difícil. E foi. Então, aí eu peguei aqui também no meu estudo alguns, já que você lá atrás, lembra que você falou assim, que você foi fazer, estudar para a Escola Naval Marinha, porque era mais difícil, lembra disso? Sim. Então, você gosta de um desafio, porque nesse período teu aí, a gente teve o apagão do Amapá, daquele incêndio dos transformadores. O Bento falou disso aqui quando ele teve, né, o ministro Bento. Eu me lembro dessa discussão toda, né? Me lembro, o André Pepitone, na época, era diretor-geral da ANEEL, porque foi um fato, um evento desse, não tem jeito, é noticiado dia sim, dia não, nos jornais nacionais da vida, né, se a gente pode dizer isso. Não bastasse isso, uma crise hídrica em 2021, ali, né, que começa com a palavra proibida a racionamento, né? Então teve uma força-tarefa bem razoável ainda. E depois a gente vai tratar esse tema mais forte aqui, né? Porque vem uma aceleração das fontes eólica e solar, e aí eu não vou dizer que a gente tem culpa, mas a gente tem participação ali de todo o processo da geração distribuída, né? Me lembro das conversas ali institucionais que eu tive com vocês à época à frente da BGD, né? Eu comentei contigo com o Fabrício, tudo já em 22, já vinha rampando a GD e uma preocupação do ONS com, olha, me ajuda a te ajudar, né? Vamos tentar ver isso daqui junto. E aí, para a gente entrar num ponto que acho que é o ponto culminante, né, dessa conversa nossa aqui, o famoso blackout de agosto de 2023, que acho não, né? A gente falou disso, é um divisor de águas para uma série de coisas. Amapá, crise hídrica. Eu não estou esquecendo de nenhum aqui no caminho, não, né? Eu vou voltar, porque como estamos na pandemia, né? Então as reuniões do CMSE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, eram virtuais, né? O ministro Bento estava lá presencial. E aí eu percebia que, ele queria a reunião presencial, a ANEEL está ali do lado e vai. A CCE, o Rui Altieri, né? O Rui Altieri, ele mora em Brasília, então ele começou aí também. O pessoal, uma hora eu falei para o Simval, né? O Simval, que era o diretor de operação, falou: Simval, não tem jeito, cara. Vamos ter que ir para Brasília. E eu me lembro que a primeira reunião presencial que eu fui, eu e o Simval, isso foi em setembro, acho que foi em setembro, a primeira presencial que eu fui foi em setembro. O Rui Altieri falou assim para mim: Sioc, né? Prazer aqui estar conversando com você e tal, mas você é um cara de sorte. Eu falei: eu não posso reclamar não, graças a Deus, né? Não posso reclamar não. Cara, com 5 GB que caiu aí de carga, você vai ter uma vida tranquila. Uma vida tranquila, que ele me falou. Mas tua vida aqui vai ser tranquila. Eu falei: cara, sei lá. Tá bom. Tá bom, mas eu não gosto de vida muito tranquila, não. Rapaz, de vez em quando eu encontro com ele falou: tá vendo? Cuidado com o que você pede, porque naquele ano já começou a aparecer alguns probleminhas de atendimento de ponta. Naquela época, hein? Estamos falando em 20.
Veio o apagão do Amapá, que foi realmente uma situação muito triste e de uma dificuldade, uma complexidade logística, porque está numa ponta do sistema e realmente aquilo realmente mexeu com todo mundo dentro do INS e no setor elétrico como um todo. Como eu acabei de falar, já tinha alguns sinais que a chuva não estava chegando como devia chegar e veio uma crise, a pior crise hídrica que o Brasil já viveu, foi lá em 2021, onde nós tivemos que estar contando lá os megawatts, os litros d'água para a gente conseguir pilotar o sistema, e conseguimos. E lá na frente a gente vai ter 2022 foi um ano relativamente bom, porque Choveu muito, choveu bem. Me lembro então disso. A gente teve um ano bastante bom. Posso Foi um ano que a gente aproveitou até, né, ou para projetos internos dentro do INS, que eu posso até depois falar alguns deles, mas também para a gente se preparar para alguma coisa que estava começando a acontecer com uma intensidade muito grande, que era a penetração das energias renováveis e intermitentes. Só fazer um parênteses aí, para não perder o ano, 21, com a crise hídrica, coisas da vida e do destino, né? A gente estava no meio de uma discussão com a questão do marco legal da GD, da aprovação da GD, né? Agora 14.300, na época o projeto de lei 5829, e veio a crise hídrica. Eu falo, como é que é a vida, né? Não vou dizer que não passaria, ou como é que passaria, mas que esse fato acelerou a aprovação do marco legal, né, do PL 5829, hoje lei 14.300, você não tem a menor dúvida. Como é que naquele momento, você passando uma crise hídrica, você precisando de energia, você ia dizer, não, nós não vamos aprovar uma lei que permite que a GD entre. Então, assim, eu falo que são coisas que fazem parte da história, né, senhor? Mas por que eu tinha convicção? Eu estava, tudo bem que eu estava do olhar da geração distribuída naquele momento, esperançoso, né, um pouco torcendo para que passasse. Mas quando começou a desenhar esse cenário, eu falei, cara, não tem força política hoje que fala, não, isso não pode passar assim. Passa porque nós vamos precisar de energia. E veja só, né, a crise hídrica, né, na época, não a solar, mas a eólica, contribuiu e muito para que a gente pudesse superar a crise hídrica. Não tenho dúvida. Né? Foi uma safra boa de ventos, como a nossa querida amiga Elbia gosta de chamar, safra de ventos. Foi uma boa safra de ventos, ajudou e muito a superar a crise hídrica, né? Conseguimos trazer o máximo possível de energia renovável do Nordeste para cá. Então, essas energias, elas são ótimas, são maravilhosas. Agora, os números eram outros, né, senhor? Eram outros. O crescimento, principalmente da solar, a partir daí foi vertiginoso. Eu me lembro que sempre o pessoal que quer criar intriga, né? Então... não tem não, senhor. Eu me lembro que era uma videoconferência, e alguém falou, né, do problema que era a energia eólica, não sei o que, lá para a operação, não sei das coisas e tal, e a Elbia estava presente. Elbia, você concorda, senhor, que a energia eólica é um problema? Eu falei, não concordo, não. Energia eólica não é problema. A energia eólica, como toda energia, faz parte da solução. Agora, vamos lá, que traz desafios para o operador do sistema, isso traz. Então, na época, estamos falando ainda de 2021, estamos falando comecinho de 2022, os desafios já eram grandes. Repeti várias vezes nas oportunidades que eu tinha de fazer apresentações de palestras, dizendo que, olha, o crescimento dessa energia, que ela tem a característica de que às 5 da tarde ela desliga, energia solar, isso está fazendo com que diariamente a gente tenha uma rampa de 12 GB, isso em 2022, os fantásticos 12 GB, isso era equivalente a uma final de Copa do Mundo todo dia, que o INS tem que preparar. Para quem não está muito familiarizado... Né? Acho que isso é legal. É o seguinte, quando você tem uma rampa dessa, ou seja, quando você tem um incremento muito rápido de demanda,
O ONS ele tem que estar preparado, ele tem que ter máquinas preparadas para entrar exatamente na velocidade com que a a outra está saindo. Energia elétrica é um negócio que, tirando as baterias, e a gente pode chegar lá depois, você tem que consumir, né? Você tem que produzir na razão do consumo que está sendo feito naquele Exatamente, momento. Exatamente. Né? Não dá nem para deu gap, cai, né? Deu gap, ou você tem um problema de tensão ou você tem um problema de frequência. Né? Então, não tem jeito. Então, quer dizer, na hora que você sabe que você tem aquela rampa, você tem que olhar para trás e você já tem que avisar a usina XYZ, olha, você vai ter que colocar uma máquina agora e daqui a pouco você vai ter que colocar a segunda máquina e assim por diante. Isso é um desafio de coordenação enorme. E todo dia, né? Todo dia. Isso era um desafio que aparecia em final de Copa do Mundo e último capítulo de novela. Sério? Sério. Não, era isso. Eu posso trazer outro relato? Fala. Eu acredito que é sério. Esse Fabrício que a gente falou aqui, o Fabrício, quando em 2022 ele me chamou e falou, Crispim, eu preciso que você me ajude aqui. Eu preciso trazer o pessoal de inversores, e a GD com 15 gigas ali naquele momento, mais ou menos, acumulado. Isso está começando a impactar, e a gente está com uma preocupação grande. Eu lembro disso assim perfeitamente. Foi em Belo Horizonte, um evento que a gente está participando em Belo Horizonte, que eu juntei todo mundo. Ele falou assim, o que me preocupa é o jogo da Copa do Mundo, o jogo do Brasil da Copa do Mundo. E eu falei, pô, mas o cara está preocupado. Qual a relação, Fabrício? Ele falou, não, porque é o seguinte, o jogo começa às 4h. 4h45, 4h50, o jogo vai para o intervalo. Nesse momento, você tem a Solar, ele falou, você vai ter a Solar saindo, e você vai ter todo mundo levantando do sofá, eu lembro dele falando disso, e indo abrir um freezer, abrir uma geladeira para pegar a cerveja. Tem um pico global, nacional de energia, que se a gente não conseguir controlar isso, o sistema cai. Você imagina, aí falou comigo, você imagina o sistema cair na hora do jogo do Brasil, vai começar o segundo tempo. Ou no dia do último capítulo da novela, quem matou a Odete Reutemann, por exemplo. Então, e a gente não tem ideia disso, né? Por isso que eu falei que a gente sabe o papel que o ONS desempenha, mas você não sabe como é que a coisa funciona lá dentro. Você não sabe, por exemplo, que uma diretoria de planejamento, né, que está desde que eu assumiu junto comigo o Alexandre Zucarato, você tem um planejamento de hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, do que você vai ter que estar fazendo na frente. Tudo isso é um planejamento rolante, isso rola todo dia, e você tem que estar com isso tudo preparado. A operação, o pessoal não só os operadores, mas todo o departamento que cuida, toda a diretoria que cuida do planejamento, tem que estar olhando isso aí dia a dia, minuto a minuto, hora a hora. Essas dificuldades que você só aprende quando você está lá. Essas dificuldades de saber... Aprendi muito na crise hídrica sobre meteorologia, né? Porque você tem que ter experts lá dentro, né? E contar com o CEMADEM, contar com outros institutos para entender o que vai acontecer. Esse verão vai ser chuvoso ou não? Vai entrar El Niño ou Laninha? Tudo isso você tem que estar preocupado. Você tem que ter áreas de suporte dentro da organização para garantir que esses profissionais que estão ali na linha de frente tenham todos as informações, tenham toda a infraestrutura necessária para aquilo funcionar. Uma área de TI grande, pesada, porque a operação do sistema, cada vez mais dependente de sistema de informação. Então, é um mundo, um universo, né, que você realmente só conhece, né, quando você está lá dentro. Quem está de fora, você vê que é uma ideia o efeito, Uhum. Né, mas você não vê o que está funcionando. E, dito isso, chegamos em agosto de 2023, diz que as pessoas lembram onde estavam, né? Onde estavam, não, eu lembro onde estava no 11 de setembro, a gente tem essas coisas, né? Onde é que você estava quando o nosso Ayrton Senna faleceu? Todo mundo tem, eu lembro que eu estava... Eu acho que em agosto de 2023 você vai lembrar onde você estava, né? Gente, eu estou falando aqui, só para quem está nos assistindo, em agosto de 2023 nós tivemos um apagão nacional, né? E é disso que agora
o senhor que vai falar, qual foi o resultado disso, né? O impacto disso, onde é que você estava de quando aconteceu? Agosto de 23, o ONS estava completando 25 anos. Fundado em 98, 2023, 25 anos. Tínhamos um calendário enorme, né, de celebrações a serem feitas, né, em todas as sedes, né. Resolvemos começar por Florianópolis, né. A última seria Rio de Janeiro, que era A matriz, a matriz, onde tem sim, a sede. mais quantidade de pessoas enfim, uma cerimônia bastante bacana. Então, dia 23, toda a diretoria, né, tinha acabado de chegar na noite anterior, a gente tinha acabado de chegar em Florianópolis para começar esse roadshow com as festividades dos 25 anos, né, com direito a bolo e tudo mais. Vamos para sair do hotel, a luz do hotel deu uma piscada, voltou logo. Falei, pá, não é possível, né? Mas tudo bem, né? Mas não foi nada. Dá um ataque cardíaco quando a luz pisca? Quando desci, aí já encontrei com o Cristiano, né? Já era o novo diretor, né, de operação. O Cristiano falou assim, ó, que nós estamos com um problema lá no Nordeste. Ainda está faltando aqui alguma informação, mas parece que é coisa grande. Eu falei, sério, cara? Pô, mas eram 8h30 da manhã, era por aí, era... Isso, era cedo, dia. foi de manhã cedo isso. Durante o dia, né? Não era horário de pico, não era nada. Ele falou, Não é 11 horas, meio-dia. Aí, bom, a cada ligação que ele recebia, o número aumentava, né? Era 10 GB, 12, 14, 16, 18, 20. Bom, sem dúvida nenhuma fomos para o ONS. Ali, no caminho, já comecei a disparar algumas ligações. O ministro já tinha mudado, não era mais o Bento, né? Agora já era o Alexandre, o ministro Alexandre Silveira. Ministro acompanhando o presidente Lula numa viagem internacional. Não conseguia falar com ele, liguei para o secretário executivo, dei a informação, pergunto, o que aconteceu? Não sei. A pior resposta, a resposta mais difícil que você tem que dar é essa, eu não sei. Você é suposto a saber. Uhum. Na época, eu me lembro de críticos e até colegas, né, que passaram já pelo ONS mencionando, pô, mas imagina, o ONS sempre sabe o que está acontecendo com esse ONS, que não sabe o que está acontecendo. A gente não sabia. Me lembro perfeitamente que montamos a sala de crise em Florianópolis. Pelo menos já que era um evento, tá todo mundo ali, né? Estavam lá. Aí eu falei, eu não vou poder ficar aqui, né? Eu não vou poder ficar aqui, porque eu tinha que ir para Brasília de qualquer jeito, então, disparando aí as secretárias para achar passagem, para eu ir para Brasília. E nessa, mas o Sul tinha, ou apagou geral, não me lembro, apagou geral, né? Apagou geral. A recuperação foi rápida. Quando eu saí, o Sul e Sudeste já estava praticamente recuperado, o Nordeste estava se recuperando. O que demorou mais para recuperar foi o Norte. E eu tinha que ir para Brasília, o ministro estava voltando para Brasília. Aí, enfim, aquela loucura, enfim, não é tão fácil assim, não é tão direto assim, Florianópolis, Brasília. Tivemos que fazer uma escala aqui em São Paulo para Brasília. Sei que essa resposta, não sei, é uma resposta muito dura de você, quando você é um executivo, principalmente quando você é o primeiro executivo. E naquele momento a gente realmente não sabia. É o que eu falei para a imprensa naquele dia à noite mesmo, olha, não teve nenhum incêndio, não teve nenhuma linha derrubada, não teve nenhuma grande máquina, nenhuma grande usina que pulou fora, que parou. Nós estamos diante, né, de um fenômeno elétrico que a gente precisa entender o que realmente aconteceu. À medida que os dias, as horas foram passando, né, e que o nosso pessoal começou a entender melhor e algumas teses foram se confirmando, né,
Eu falava claramente, e até um amigo jornalista outro dia ele me perguntou isso, né? Eu comecei a falar que a gente iria ter as respostas no RAP, que é o Relatório de Apuração de Perturbação, que é emitido pelo ONS em qualquer dessas grandes perturbações, e que seria, né, o RAP mais importante da história do ONS, né? E se confirmou, porque realmente... Dali mudou muita coisa. Dali mudou muita coisa e realmente você não teve nenhum grande evento do tamanho físico humano, né? Nós estávamos lidando ali com milissegundos. As diferenças, né? As coisas aconteceram nessa ordem de grandeza, em milissegundos. Suficiente para derrubar o sistema inteiro. Suficiente para derrubar o sistema inteiro, exatamente como uma peça de dominó. Cascata, sim, cai em cascata. Porque nós já tivemos outros grandes apagões, né? Ele não foi ele talvez tenha sido o último, acho que teve alguma... penso que sim. Esse ano a gente teve já... Teve agora esse do Paraná, mas ali foi Esse teve um incêndio. Isso, esse talvez não era o não sei, né? Esse saberia. Não, foi um incêndio numa... Incêndio. Sim. Mas o incêndio não deveria ter derrubado toda a estação, mas enfim. Sim, mas foi um incêndio. Teve um incêndio. Esse outro... Não tinha. Que é relativamente, eu digo relativamente, porque a gente falou disso, você me explicou, semelhante a algo que aconteceu agora na Espanha, né? E que aconteceu no Chile também, né? O Chile, eu estava por lá, eles estavam, no início do ano, também, cabeça a mil, o ministro e tudo e tal, porque havia acontecido também um similar, vamos dizer assim, né? Ou seja, são os problemas novos da gestão dos operadores nacionais dos sistemas, né? Em função dessa característica que a gente tem dessa entrada de renováveis, certo? E descentralizado. E descentralizado. Eu estou com um ponto aqui que você não está vendo, estou com um amigo que ele está gritando. Eu quero perguntar, você deve estar vendo que você está olhando para ele está com as mãos verdes atrás aqui de mim. Eu quero perguntar um negócio para o senhor. Posso chamar ele, senhor? Vou chamar ele lá. Estão botando pilha, que vocês já sabem. Olha, vem cá. Quando eu falasse negócio do apagão e que você queria perguntar, que você ficou no escudo e que você não gosta de escudo, você tá meio... Você não é monstro? Como é que você tem medo de escudo? Me conta. Pelo amor de Deus. Mas então, o que você queria perguntar? Sioc, o que o Zóia quer saber é o seguinte, e aí você já trouxe o dado, né? Ali muda, né? 23 muda, agosto de 23, a gente começa... me permita falar algumas bobagens aqui, você vai me corrigindo, novos protocolos, talvez, né, para essa gestão. E estamos já há um ano e alguma coisa, que é mais ou menos isso, né, nós estamos aqui em 25, novembro de 25, já havendo uma discussão bem razoável sobre o curtailment, né? Então, que são os cortes de energia, né, que é função do ONS tomar a decisão sobre os cortes, né? E, em alguns momentos, é o que ele coloca, sai esse ponto de... isso também vem decorrente, não é causa, né? Mas um aumento dos cortes em função dessa gestão mais segura do ONS, né? Percebendo o fato. E aí a pergunta que ele quer fazer para você, que estava ali naquele momento, na hora, né, perdeu o bolo de Florianópolis, agora a gente está sabendo, porque teve que voltar para Brasília. Como é que é isso? Ou seja, o curtailment acho que aconteceria de qualquer maneira, né, porque a gente também tem um aumento da crescente da geração. Mas, de lá para cá, o que dá para a gente ver, que é o que ele quer saber, por que a gente está nesse ponto que está agora? Aquele evento, né, aquele evento de agosto de 23, ele pode ser considerado também um divisor de águas, porque a partir dali, né, não é que ninguém soubesse, não descobrimos nenhum fenômeno físico-elétrico novo, não, né, sabia-se disso, mas não sabíamos, né, que estávamos tão próximos daquilo acontecer. O que aconteceu era a diferença em vários locais, principalmente lá no Nordeste, em vários locais, a diferença entre um parâmetro, né, que é dado,
né, na instalação da usina, né, do gerador eólico ou do gerador solar, e a resposta que esse equipamento ele dá exatamente na vida real. Essa pequena diferença, em muita quantidade, com grande geração, ocasionou tudo aquilo. Traduz para ele, mas traduz para ele o que você está dizendo. O que você está dizendo é o seguinte, vê se está correto. Eu disse, usina, disse que ia gerar X, que esse é o meu dado de segurança, ou não vou dizer nem previsível, mas concreto de geração. Não é nem tanto da geração. Se tiver alguma coisa, eu desligo isso aqui em 20 milissegundos. Se eu perceber uma perturbação, eu desligo em 20 milissegundos. Tá, eu usina. Você usina. Tá. Cada uma daqueles componentes. Tá. Só que ao invés... Tá bom, e no NS você anotava lá, né? Tá bom. Eletronicamente, obviamente. Isso, okay. Em 20 milissegundos, daí você faz todas as suas contas, contando que você vai desligar em 20 milissegundos. Só que, na realidade, você estava demorando mais. Demorou para reagir, sei lá, 30 milissegundos. Quando chegou naqueles 20 milissegundos, aí a coisa começou a... O dominó começou. A primeira pecinha do dominó começou a cair. Então, ali a gente realmente viu que isso era uma realidade que estávamos bem próximos. As medidas tomadas pelo NS à época foram de uma operação mais conservadora, para você não chegar tão perto desse... Aí o que você está dizendo é que você trouxe limite. de 20 para 15? Você considerar que não, você não está respondendo em 20, você está demorando mais do que isso, então eu não vou exigir tanto de você, então não vou trazer tanta energia. De lá começamos a reduzir. Entendi. E aí foi, né? Agora, essa redução, essa operação mais conservadora, digamos assim, é por conta desse fenômeno elétrico, certo? O curtailment não é só por uma questão elétrica, é Sim. por uma questão energética. Com relação à questão energética, ou seja, a energia que está sendo demandada, a energia que está sendo consumida, né, essa não tem nada a ver com essa coisa. Não seria esse o problema, né? E te digo mais, hoje, pelos relatórios que a gente acompanha do INS, a maior causa dos cortes, do curtailment, é realmente a questão energética, não é nem a questão elétrica. Esses parâmetros estão sendo ajustados. Está tudo certo. As empresas estão passando as informações corretas. O que foi assumido pelo INS, que deveria ser o correto, estava muito próximo do que é na realidade, pela experiência dos profissionais de lá. Então, está tudo dentro dos conformes. Agora, a questão energética, aí não tem jeito, né? Se você está demandando 100 do sistema, o sistema tem que produzir, naquele exato momento, 100. Você é capaz de produzir 120. O que você vai fazer? Você vai ter que desperdiçar os 20. Não tem jeito. É isso. Simples assim. É simples assim. E aí, bom, então tá respondido para ele. Agora, é isso. É isso. Quer dizer, não tem jeito, não tem jeito. Quer dizer, se você não tem demanda para aquela energia naquele momento, aí você pode produzir mais, mas não adianta produzir mais. Se você injetar mais, aí você vai ter problema de frequência e de tensão. E aí você pode derrubar todo o sistema. Tem até uma reportagem que saiu... Isso, agora. Recente, por incrível que pareça, excesso de energia pode causar apagão. Pode. O interessante, né? Eu tenho pessoas da família e tudo, o pessoal me perguntando isso, né? Porque acho que isso começa a entrar no cotidiano, as pessoas querem entender. Mas por que como é que acontece? Quer entender por que bandeira vermelha? Mas por que pagar a conta cara? Porque realmente, para quem não é do setor, explicar tudo isso é complicado, né? Você tem sobra de energia, está jogando energia fora, você tem bandeira vermelha, você está pagando conta de energia cara. Alguma coisa de errado não está certo, né? Alguma coisa de errado não está certo. Então, vamos lá, quer ver? Vamos exemplificar, então? Vamos exemplificar
um cidadão típico, né, que ele colocou painéis solares na sua residência. Isso. Ele, a esposa, sei lá, 2, 3 filhos, todos eles, Ok. né, saem de manhã, sol a pino, né, gerando energia, está consumindo o que em casa? Nada. Geladeira que está ligada. A geladeira que está ligada? Só, Ok. mais nada. Aí injeta energia na rede. Então, então eu não estou precisando de gerar energia térmica, não estou precisando tirar tanta água assim, tirando algumas peculiaridades de operação do sistema elétrico, é isso aí sim. Aí o pessoal volta para casa, 6 horas da tarde. O sol já se pôs, certo? O sol já se pôs. Toda a energia que ele produziu já foi para a rede, certo? Aí ele liga o chuveiro elétrico, né? Liga a televisão, liga o ar-condicionado, né? Os filhos começam a jogar alguma coisa, cada um liga o telefone. Ele provavelmente, se ele ainda não tem, ele vai trazer um carro, ele tem um carro elétrico e vai ligar, né, para carregar, porque ele trabalha na rua, usou durante o dia. Ou seja, esse painel solar, né, que produziu essa energia, ótimo, legal. O usuário dele não usa aquela energia e vai consumir essa energia de uma hora que não tem mais o sol. Essa energia vai estar vindo de onde? De algum gerador. De algum gerador que foi despachado, ou seja, o ONS tem controle, e o ONS tem controle de 2 tipos de geradores, o hidráulico e o térmico. Se tiver água abundante e o sistema permitir, ele vai puxar a energia de uma hidrelétrica, senão tem que colocar térmica. Aí você fala assim, a pessoa fala, mas cara, nós estamos jogando energia fora, vou ter que ligar a térmica e vai ter que ter bandeira vermelha? Tem. Porque eu tenho que consumir na hora que está sendo gerada, né? Ou seja, essa é a regra. Não é nem sua nem minha, né? Não, assim. Essa é uma lei de circuitos elétricos, é uma lei física que não dá para ser revogada. Né? Então, na hora que todo mundo quer, né, você não tem aquela energia solar. Agora, Sioc, também quem já está num papel agora, não mais, né, nessa cadeira aí do Operador Nacional do Sistema, mas vivendo ainda, né, você está como diretor executivo da World Energy Council aqui no Brasil, que, ou seja, continua discutindo, a gente vai falar um pouquinho na reta final aqui dessa posição, mas também como consultor, né, do setor, né, por toda a experiência que foi dita aqui até agora. Qual o cenário? Que vai piorar? Dados do ONS, de novo. Esse pessoal é confiável, né? Muito. Eu não tinha como. Não, é muito, né? E se eu ainda não disse nessa entrevista, aproveitar agora. Do respeito e da excelência, né, e das competências do ONS, eu tenho que reforçar aqui. A gente brinca, mas é fato. É fato. Então, as informações, os estudos mostram que a coisa ainda vai piorar. Porque as soluções para a nossa situação não são soluções que você resolve para o ano que vem. Não, elas vão ter que esperar até 28, 29. Então, até lá, se nós continuarmos crescendo a injeção de energia intermitente e a nossa carga, né, a nossa demanda não subir, né, a tendência é você ter que cortar mais por questões energéticas, não mais por questões elétricas, mas por questões energéticas. E bateria? Bateria é inexorável, é uma tecnologia que tem que vir, tem que chegar, né? O custo, o preço, né, ela tem que vai descer, isso também vai acontecer. Mas a bateria, ela tem que ser entendida, né, dentro de um circuito elétrico, não é um armazenamento de energia como é um armazenamento de um silo de grãos, né, que você pega uma colheita, né, e armazena, né, ali e fala, não, esse ano aqui eu não vou vender no ano que vem, porque aí o preço vai estar bom. Não, você está produzindo e não está consumindo, tá bom, você vai armazenar. Você vai conseguir armazenar tudo o que você está produzindo? Não.
Então, ali você já não consegue armazenar. Alguma coisa você vai ter que cortar. Tudo bem. Você vai ter que usar essa energia, então, que horas? Na hora que a tua fonte não está funcionando, que é logo mais. Né? Logo mais. São 5 e 10, 6 horas, essa energia tem que estar entrando. E ela vai conseguir, essa bateria, ela consegue armazenar até amanhã, às 6 horas da manhã? Também não. Umas baterias, né, pelo menos o que a gente tem agora, aguentam 2 horas, 3 horas. Portanto, é uma solução, do ponto de vista energético, paliativa, ela ajuda muito, e tem que ser vista também não só como uma questão energética, mas como uma questão de outros atributos que a bateria traz, que ajudam no controle de tensão, no controle de frequência, como o Black Start. Enfim, tem uma série de outros serviços que têm que ser remunerados, obviamente, né? Mas que não são só energéticos, não é só a questão de armazenar energia, como é a nossa bateria de um celular e assim por diante. Não é isso. Então, você nem consegue armazenar tudo que você produz e nem vai ter a energia armazenada suficiente para cobrir todo o período que você precisa. Então, bateria, ela vem para ajudar mas, assim, mas não dá para pôr a ficha todas as... Você tem outros armazenamentos que são muito importantes. O armazenamento hídrico é a maior bateria, a melhor bateria que o Brasil pode ter. A gente tem que retomar essa tem que discussão. se discutir, no mínimo tem que se voltar à discussão estratégica, né, que o Brasil decidiu não ter mais reservatórios, né, por questões ambientais, e eu acho que a gente tem que rediscutir isso. O dano ambiental ele pode ser mitigado. Sim. Sim. E os benefícios são muito maiores. De médio e longo prazo. Já falei isso também em outras oportunidades, que, veja só, o reservatório, né, de energia, o reservatório de água, né, ele existe antes da invenção da energia elétrica. Por quê? A regularização dos cursos d'água, né? Desde lá do começo da história. É para a regularização do curso d'água, é para evitar que uma enchente devaste tudo e acumular água para que, quando você tem uma seca, você consiga... ou seja... Então, tem várias aplicações, o uso múltiplo das águas, isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, que você tem que fazer. Então, o Brasil, né, como estratégia, ele tem que retomar essa discussão, no mínimo. Né? Eu advogo que deveríamos voltar a construir usinas com reservatórios de todo tamanho, pequeno, médio e grande, mas... No mínimo, a gente tem que rediscutir isso, porque a gente não pode passar daqui para frente batido nesse ponto que, olha, nós não construiremos mais reservatórios. E olhar para as reversíveis também, né, senhor? Ou seja, já que está sobrando, joga de novo, bombeia, né? É a mesma coisa, né? Se você tem um reservatório, né, para gerar energia, para você bombear, você tem que ter um outro reservatório de outras dimensões, muito menor, obviamente, mas você precisa ter essa energia. Então, a água, né, a hidrelétrica é uma bateria maravilhosa, com grande capacidade, e que a gente precisa retomar essa discussão. A grande questão é a questão ambiental, que eu acho que a gente tem que endereçar essa questão. Bom, reta bem de fechamento nosso aqui, Sioc. Conta um pouco para a gente aí desse trabalho atual na UEC, como representante do Brasil, e também o que você tem feito aí como consultor, esse olhar que a gente acabou de falar aqui agora, um pouco desse trabalho recente. O World Energy Council é a organização, é a associação de energia mais antiga do mundo, tem mais de 100 anos, completou 100 anos o ano passado. Tem sócios em mais de 100 países no mundo todo. Aqui no Brasil já teve uma atuação muito grande na década de 80, 90 do século passado. Por conta de umas questões paralelas, ela tinha parado a sua atuação. E quando foi em 22, um grupo de executivos, eu incluso, cogitamos a retomar as atividades do World Energy Council aqui no Brasil. Assim foi feito, né? Conseguimos já reunir uma boa quantidade de associados, né? Patrocinadores.
E eu, depois que saí do INS, no ano passado, em janeiro deste ano, assumi a direção executiva. É uma organização totalmente agnóstica, totalmente neutra, ou seja, nós não defendemos fonte alguma, nós defendemos sempre um trilema, é um equilíbrio entre a sustentabilidade, a segurança e a equidade no uso dessa energia. Ou seja, nós temos que, obviamente, buscar uma sustentabilidade do ponto de vista ambiental, nós temos que buscar segurança, porque a energia mais cara é aquela que falta, a gente precisa garantir isso aqui, e a equidade, ou seja, todo mundo tem que ter acesso a essa energia a um preço adequado, né? Acessível. Dito isso, né, o grande mantra, né, do World Energy Council é o Humanizing Energy, a humanização da energia. A energia ela é produzida, transmitida e distribuída por pessoas que trabalham aí no nosso setor elétrico e para pessoas, né? Seja nas suas residências, nos serviços públicos, hotéis, nas delegacias, nos hospitais e assim por diante. Então, olhar a energia não simplesmente com um olhar técnico de megawatt e megahertz, né? Mas sim entender a função social dela. a função social dela, seja na hora da sua criação, transmissão e distribuição, seja enfim, para aquelas pessoas que estão realmente consumindo aquela energia. O meu papel é realmente de fomentar isso e participar dessas discussões de uma forma absolutamente neutra, retomando o que o ministro Bento falou, e sempre defendi isso igualmente. A grande vantagem comparativa do Brasil, do ponto de vista de energia elétrica, é a diversidade de fontes. Sim, claro. Nós temos todas as fontes aqui, nós temos hidráulica, grande, média e pequena, com e sem reservatório, nós temos térmica a carvão, térmica nuclear, térmica a óleo, térmica a gás natural, que a gente tem um biomassa, biogás. Biomassa, biogás. E tudo. Solar pequena, média e grande, eólica, onshore, vamos ter offshore, enfim, temos todos os tipos de energia. E essa combinação, cada uma dessas fontes com seus atributos e nas suas geografias preferenciais, né, elas dão um painel realmente que o Brasil pode ser e deve ser um grande player no sentido de trazer essa eletrificação para cá. Se vai ser o hidrogênio, a produção de hidrogênio, se nós vamos trazer os data centers, se nós vamos trazer outras indústrias, grandes consumidores de energia, isso é uma coisa que eu tenho dito com muita frequência e não é fácil, reconheço que não é fácil. Nós precisamos ter um planejamento estratégico do país, nós temos que ter um plano diretor do país do ponto de vista de uso dessa energia. Não é só um planejamento do setor energético ou elétrico, mas sim do planejamento de uso desse setor. Quais são os grandes vetores de crescimento que a gente vê? Quais são as grandes oportunidades? Ou seja, é sinérgico, né, senhor? Que não adianta a gente, que foi um pouco da discussão aqui agora, né, a gente ficar olhando a nossa potencialidade, capacidade de geração, e que você colocou bem aí, é vasta, ampla e diversa, mas o que a gente faz com isso, né? Ou como que a gente faz isso bem, porque senão faz mal, né? E como que a gente faz com essa segurança, com essa equidade, com essa sustentabilidade? Aí que a gente entra. Então, nós advogamos isso, nós fazemos isso. Nos meus projetos de consultoria, eu sempre faço isso. Eu tenho um grande cliente que eu gostaria até de mencionar, que é a State Grid, que é uma grande transmissora, sim. Né, com grande tecnologia de circuitos de ultra alta corrente contínua de transmissão, e que na China, né? Na China, que é a matriz da State Grid, tem grandes soluções para isso. Tem grandes soluções, seja soluções de armazenamento, seja soluções de transmissão, seja de usina elétrica reversível, ou seja, nós temos um potencial muito grande. Falta que planejamento agora, né? Planejar para a gente utilizar esse potencial todo. Eu acho que esse é um grande desafio e imediato. As soluções elas não vêm logo, mas a tomada de decisão para esse planejamento
global, holístico e um norte, né, para o país, eu acho que isso já... Se eu fizer um recorte das últimas falas, a sua, do ex-ministro Bento, acho que Marisete, enfim, quem passou recente por aqui agora, esse ponto aparece lá, e é rápido. Nem precisa fazer isso, mas precisa fazer isso rápido, porque já não dá para esperar mais, não suporta mais. Porque senão nós vamos cumprir aquela profecia que diz que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Eu acho que essa a gente não pode perder. Nós temos ou essa a gente pode perder. A gente tem que perder essa oportunidade. A gente tem que aproveitar essa oportunidade porque ela é muito importante no momento que o mundo precisa enormemente dessa energia no mundo todo. Então, aqui pode ser esse hub, né, essa central aí energética para o mundo todo. Muito bem. Pergunta de encerramento nossa. Qual foi o momento mais elétrico da vida do Luiz Carlos Scioch? Não que seja um momento, mas alguma coisa, quando eu te pergunto isso, vem na sua cabeça falando, nossa, esse momento foi elétrico. Do ponto de vista profissional, agosto de 23 foi duro. Ainda que tenha sido um blackout, foi um momento elétrico. Foi duro. Imagino. Foi difícil. O ministro estava chegando e ainda não estava com muita familiaridade. Quando me perguntava o que tinha acontecido, eu tinha que dar essa resposta de não sei. Realmente era uma situação bastante difícil, constrangedora, difícil enfrentar e uma pressão a opinião pública nacional, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre dialoguei muito com a imprensa, né? Então a imprensa, mesmo nesse momento difícil, vinha me perguntar e eu dava a minha cara ali para... Sim, e é isso. Sempre procurei também defender muito a equipe do INS desse tipo de pressão. Então, eu estar à frente, né, não significava sempre estar à frente nos bons momentos, naquela hora dos parabéns e do sorriso. Não, era na hora difícil também, para que eu pudesse dar tranquilidade aos demais diretores e às demais equipes técnicas para poderem trabalhar com tranquilidade, porque eles sabiam que eu estaria ali na frente e eu estaria os defendendo. Eu estaria defendendo eles, estava sempre dando as condições para eles poderem trabalhar. Então, assim, do ponto de vista profissional, realmente foi a situação mais... Paradoxal, né? Porque é o momento sem energia mais elétrico que você já viveu, né? Exato. Mas é isso. Mas justamente pela falta dele. Você vê. Muito bem, você que nos acompanhou aí até agora, o nosso muito obrigado. E nesse fechamento de agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao nosso time aqui da Fontana Filmes, aqui em Campinas, o estúdio, que nos proporciona, né, Scioch, contar essas histórias. Enfim, a gente está junto nessa empreitada, mais de 67 podcasts, pode ver, de onde querer ver, assistam. Queria agradecer ao time de marketing nosso, no Duve, a Mágica, empresa de marketing empresarial também, que nos dá um suporte muito bacana. Agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que a gente tenha a possibilidade de contar essas histórias do nosso setor elétrico aqui. Trael Transformadores, QR Code da Trael aqui na tela, a TTS Energia, EPCista de plantas solares fotovoltaicas, está aqui o QR Code da TTS Energia, e também a TUV Highland, empresa mais que secular, que faz o processo de validação de equipamentos, de serviços, enfim, está aqui o QR Code da TUV Highland também. Lembra da EMAI ex-Futura. A EMAI, atendendo ao nosso ex-presidente aqui, a EMAI também, que já esteve bastante com a gente. Vou deixar um jabá, então, o QR Code que a gente ainda tem da EMAI aqui na tela. Mas agradecer, Scioch, a você pelo teu tempo, ter vindo contar a tua história. Tudo meu. História muito bacana, trazer para a gente essas experiências, né, e essa troca, esse aprendizado. Muito obrigado, de verdade, valeu muito. Mais um bom podcast que a gente coloca no Diário de uma Vida Elétrica. Muito obrigado, Crispim, o prazer foi todo meu. Espero que a gente tenha agradado
Tenho certeza que sim. aos seus clientes, telespectadores, A seja gente não sabe mais como é que chama. como é que chama isso aí, mas realmente foi um prazer. Para mim foi uma oportunidade muito grande de poder compartilhar essa história com vocês. Muito obrigado. bom. E para quem é mineiro como eu, um dia como hoje, fazendo aqui uma reverência a Beto Guedes, que nos deixou. Tudo bem que isso é de Milton Nascimento, mas é preciso ter manha, mas é preciso ter graça, mas é preciso ter sonho. Sempre Maria Maria, Clube da Esquina. Valeu, Beto Guedes, vá com Deus. Vamos lá. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais.